Júlio Pauletti é graduado em Educação Física e pós-graduado em Prescrição de Exercícios. Trabalhou em academias, departamento de desporto da Prefeitura de Dois Irmãos e na ginástica Body Mindy. Participa do grupo de corridas Body Mindy desde 2004. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, mais uma noite fria, temos aí a presença do nosso grande amigo, companheiro, ex-atleta, ex-aluno, referência do esporte em Dois Irmãos, Júlio Pauletti. Júlio Pauletti, que foi um dos primeiros alunos meus em Dois Irmãos há um bom tempo atrás. E dentro disso, a gente traz hoje um profissional de referência em Dois Irmãos. Seja bem-vindo, Júlio Pauletti. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, né? Cara, a gente vai tentando fazer a nossa parte, né? E o resto a gente vai, aos poucos, tentando construir uma carreira, digamos assim, dentro dessas áreas, né, que a gente vem trabalhando. E, enfim, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Exatamente. Júlio, nascido em 84? Não. Repete o dia que eu não tenho aqui marcado. Que dia mesmo, Júlio? 6 de janeiro, dia de Reis. Isso. Bem do início, de 84. Fez parte Isso. da geração 84, 83, vencedora do 10 de setembro de voleibol, certo? Sim. Disputamos muita coisa, né, Júlio? Cara, eu tava mesmo pensando nesses momentos assim, cara, quanta coisa boa a gente viveu naqueles... Eu participei de 2 anos do 10, né? Cara, e Isso. assim, foi anos muito, muito intensos. Tipo assim, eu lembro sempre de cada viagem, cada ida à ginástica para disputar o campeonato de vôlei, ida ao ginasião em São Leopoldo, cara, e outros tantos lugares que a gente foi, e não só vôlei, né? A gente disputou futsal. Cara, eu costumo dizer que eu me metia em tudo que dava, né? Sim. Eu tenho medalha do handball, do basquete, eu tenho medalha de 4x400, medalha de 800 metros. Cara, tipo assim, quase um nômade no esporte, né? Além de ter sido, se eu não me engano, um dos primeiros campeões da Olimpíada, né? Tu disputou a Olimpíada Sim. pelo 10, a primeira Olimpíada Dois Irmãos, Primeira ganhamos pelo Olimpíada de 10, né? futsal a gente ganhou. A gente ganhou com o 10. Isso. Jogava eu, o Isma, o Cleiton, não, o Laércio, o Pagas era o goleiro, o Pinho jogou também. Cara, a gente tinha um baita time, assim, foi um ano bem, bem bacana. E daí depois ele veio junto, ele era Vila Rosa, veio para o projeto Prata da Casa. Sim. Prata da Casa da União, aonde também teve uma carreira bastante destacada, né, Júlio? Como é que foi lá Sim. disputar aquele momentos de intensificação dentro da União? Cara, falar assim, ó, nossa, é aquela coisa, depois que passa tudo isso, tu acaba valorizando tudo o que tu viveu e tu fica pensando nas ótimas oportunidades que a gente teve, né, de desenvolver aquilo. E o projeto Prata da Casa foi ótimo também. Eu participei há alguns anos, né, que nem tu falou, eu iniciei no Vila e depois eu fui para União, mas eu peguei a época ali de juvenil, principalmente, né? Onde a gente jogou gauchão, a gente Isso, eu jogou até vou metropolitano. te interromper, porque o programa de segunda foi com o Renan, o goleiro que tu jogou contra, e nessa Sim, semana estamos te entrevistando também. Então, sim. A gente jogou lá no suplementar do Beira-Rio, né? A gente, enfim, vamos lembrar para sempre que a gente perdeu de 4-0 e perdeu 2 pênaltis no jogo, né? Então, mas, cara, tipo assim, nossa, isso aí são coisas que não se paga, sabe? O valor que isso agregou como pessoa, como desenvolvimento de esporte, como incentivo a seguir na área, né? Eu acho que essas experiências, elas são valiosas demais, sabe? Fazem a gente valorizar cada passo que a gente dá hoje. Tu sabe que tu teve aquela referência, aquela vivência, né? E isso vai te levando a outros caminhos também, né? Mas sempre direcionados ao esporte, né? isso. A tua primeira experiência na área, já agora como professor, já foi
trabalhar no departamento de desporte, né, com o Girardi, nosso grande Gira, que mobilizou dois irmãos em muitas coisas. E como é que foi essa, porque foi durante o teu curso ainda, né, durante a faculdade. Sim, Isso. Eu fui estagiário do desporto de 2005 até 2007, né? Cara, tipo assim, ó, uma outra baita experiência, sabe? Aquelas coisas assim, e uma coisa liga a outra, né? Porque na época, isso eu me lembro claramente, na época eu jogava no União e o Astério era o meu treinador, né? E ele tinha essa relação com o Girardi, então digamos que ele meio que direcionou para o Girardi que eu poderia ser um dos candidatos para fazer, porque, né, eu tinha esse vínculo, e aí ele já me conhecia, né, o Astério, e aí eu acabei indo para fazer esse estágio lá, fiquei 2 anos, cara, aprendi, desenvolvi, conheci pessoas, cara, fantástico, assim, desde o pessoal da prefeitura até os professores das escolas, a gente se envolveu nos campeonatos, trabalhou com várias modalidades na Olimpíada, né? A gente fazia toda a organização da Olimpíada, tinha relacionamento com arbitragem, então foi muito aprendizado naqueles 2 anos de desporto. E agora eu vou lembrar, para quem não me lembrou, falou arbitragem, o Júlio trabalhou comigo quando eu tive a empresa de arbitragem entre 2002 e 2004, né, Júlio? Sim. Cara, também foi muito bacana. A gente também fazia um pouquinho de tudo, né? Fazia atletismo, esportes em geral, era pau para toda obra, né? Foi. Acho que tudo isso culminou para tu te formares em 2008, correto? Né? Sim. E nesse período daí quando tu estavas tanto na nativa, foi quando tu tiveste o teu período inicial na FAD, aonde tu és muito reconhecido na cidade desse teu trabalho aí de anos nas duas entidades, né? Sim. Eu saí da prefeitura, então, porque não tinha como continuar aquele esquema do estágio de 2 anos, sem ter como prorrogar. E aí, o que aconteceu? O Girardi foi o cara que pegou o meu currículo, ele falou, não, vou te colocar em algum lugar, eu não consigo te deixar aqui por questões que nenhum profissional acabava ficando mais do que 2 anos, né? E aí ele pegou e levou o meu currículo para a dona Líxia, para a FAD, e aí depois de um tempo acabou que no início de 2008, então eu fui contratado pela FAD e eu continuei os meus trabalhos na Nativa, né? Que eu comecei a trabalhar na Nativa desde 2003, então já estava há uns 5 anos na Nativa e principalmente dando aula de hidroginástica, né? Que inclusive foi a minha pauta do trabalho de conclusão de curso. Foi esses dois principais, porque tu passaste mais de 10 anos em cada um deles, né? Tanto na Nativa quanto na FAD. E aí tem alunos aí que passaram de diversas faixas etárias, e quando tu falas da Hidro, também foi quando houve depois no departamento de desporto a formação desse trabalho com a terceira idade, correto? Sim, ali no trabalho com a terceira idade eu acabei, já era uma fase em que eu não estava atuando mais tão diretamente, né? Então, digamos, já foi quase uma transição quando o trabalho da terceira idade iniciou, foi praticamente quando eu já não estava mais trabalhando direto com a Hidro, e eu já estava indo para essa linha da corrida, né? Foi quando eu estava fazendo essa transição do pós-graduação, e aí ali no pós-graduação eu já conheci um professor que trabalhava com corrida, que é o Leonardo Tartaruga, lá do Locomotion Sim. da URGS, e aí ele foi inclusive o meu orientador do artigo, né, do pós, e aí eu já estava correndo, eu já tinha esse viés da corrida, e uma coisa que me fez sair da Hidro praticamente, isso eu não falo muito para as pessoas, mas em primeira mão aqui, Vamos lá. cara, foi a falta de vínculo esportivo e de projeção e de, tipo assim, ok, eu tô dando aula de hidro, mas, cara, o que eu vou fazer daqui a 10 anos? Eu vou continuar dando aula de hidro, entendeu? Não tinha um poder assim de, a gente vai conseguir evoluir, um crescimento, digamos que eu me vi bloqueado, sabe? Não que eu não gostasse de dar aula de hidro, mas chega naquele ponto que tu precisa tomar alguns rumos onde tu
né, tem um direcionamento para o que te faz mais feliz. E ali Uhum. eu acabei, digamos, encerrando o ciclo da hidro para buscar um novo horizonte na corrida, que era uma coisa que eu já via, né? Que eu via as Uhum. pessoas indo e eu achava muito bacana, me sentia pertencente àquele mundo. E aí eu passei cada vez mais a desenvolver essa parte da corrida, então junto com o trabalho da FAD. Uhum. Então daí a gente introduziu bastante essa parte aí do Júlio, até porque muitos não sabem, né? Que hoje o Júlio Pauletti, tudo que ele já faz, teve já essas vivências anteriores, né? Então tenho orgulho de ter participado de muitos desses momentos. Eu acho importante para todos que estão acompanhando o programa saberem também dessas vivências, Sim, né? Que o motivaram para que formasse, então, sim. E eu acho que tu fostes um dos precursores, até é o precursor em Dois Irmãos, mas também considerando, até porque muitos dos daqui tem aqui na região são ex-corredores, né? uhum, Alguns sim formados como Magrão, né? Aqui em Novo Hamburgo, uhum. mas a maioria são ex-corredores, né? Que vieram a ter o CREF provisionado ou não, que trabalharam nisso e tu já com a vivência e a formação do pós em prescrição de exercícios que tu fizeste, né? Como é que Isso. foi essa parte inicial de corrida em Dois Irmãos? Porque acho que muita gente não vai ter essa que está vendo o programa hoje, que já são 4, 5, 6 anos de trabalho, né, Júlio? Sim, a gente está para fechar 6 anos do grupo de corrida. Cara, é aquela coisa assim, eu acho que quando tu tem mais ou menos um sonho, e tu vislumbra alguma coisa boa, eu acho que tu tem que ir amadurecendo essa ideia e desenvolvendo. Com a corrida foi mais ou menos assim. Quando eu iniciei lá em 2014, cara, eu não tinha alunos, eu não tinha nada, eu iniciei um projeto totalmente do zero. Eu tinha uma ou duas pessoas que tinham me comentado que gostavam da corrida, que tinham esse interesse em desenvolver e tudo mais, e claro, foram as primeiras pessoas com quem eu fui conversar, mas não eram necessariamente pessoas que viam a corrida como esporte, em provas, desenvolver, elas buscavam mais saúde, qualidade de vida, agregar alguma coisa boa em ambiente ao ar livre. Não era aquela coisa competitiva, digamos assim. Não que isso seja ruim, porque até hoje a gente tem isso no grupo, mas era diferente. Aquelas pessoas que às vezes começam e param porque não tem um vínculo tão forte, né? E Uhum. aí, cara, cansei de ficar lá no complexo esportivo sem ter alunos, entendeu? Eu ia lá, era um horário determinado, né, que a gente tem até hoje, uma janela de horários onde cada um vem e faz o seu treino individual. E aí, cara, eu ia para lá, ficava lá, às vezes eu corria, daí em determinado horário vinha alguma pessoa, às vezes não vinha ninguém, a gente ia articulando. E só que eu via esse potencial, eu via esse crescimento das corridas, eu via esse poder que a corrida tem de tu fazer em qualquer hora, em qualquer lugar, do teu jeito, no teu ritmo. E no futebol eu não via mais isso. O Uhum. futebol, para mim, não que eu goste menos de futebol, mas eu acabei me afastando por causa disso. Tu tem que sempre correr atrás das pessoas, tinha que ficar juntando um número X para conseguir fazer um time, sabe? Então, aquelas coisas que vão batendo assim e tu vai pensando, poxa, a corrida é tão legal, tu consegue articular ela de uma forma tão legal, ela está crescendo. O meu trabalho, o meu artigo tinha sido em cima desse crescimento das corridas também, né? Quando eu Uhum. fiz o meu artigo, por exemplo, a São Silvestre reunia em torno de 20 mil pessoas, tá? E hoje ela reúne em torno de 35 mil. Então, a gente praticamente dobrou o número de pessoas interessadas e a prova cresceu em função disso, né? Eu acho que até a gente já teve o boom das corridas e agora deu uma leve baixa, assim, digamos, né? Porque chegou uma época ali em 2017, 2018 que era uma 18 febre, né? principalmente, né? 18, eu Isso, lembro. era uma febre. Agora, digamos que as pessoas continuam bem interessadas, mas acabam ficando mais os que são com viés mais de corredor, de querer ir para provas e coisas assim, né? E o grupo também foi, digamos, se articulando dessa forma, né? Uhum. Acho que é mais ou menos por aí. Eu vou lembrar, até para destacar, porque o Júlio citou bem aí,
aquele período ali de transição dele, porque o Júlio participou comigo também do PGT, até porque era realmente a correria atrás de atleta, né? Literalmente. Teve algumas competições ocorrendo isso. E o arranca-baço, né? Que até hoje ainda tu fazes parte da parte mais cultural, mas também tinha as competições de futebol 7 e tudo que Sim, tu liderava junto ali com o pessoal, né? sim, não, com certeza foi essa parte do futebol e futsal e as amizades, né, sempre foram muito fortes no futebol. E aí a gente disputou vários campeonatos de futebol 7 com a Arranca-Baço. Em 2009 a gente foi campeão do municipal, né? E aí o meu grande saudoso amigo Ademar Stevens era o que puxava É, bastante isso tudo, né? E a gente sempre fazia muito isso por causa dele também, porque ele tinha aquele brilho no olho, sabe? Aquela coisa diferente do futebol. E aí a gente, né, entrou no futsal depois disso. Em meio a tudo isso, eu tenho as minhas 3 cirurgias de joelho, né, que acabaram me limitando um tanto assim no futebol também, né? Não que eu seja que eu fale assim, ah, não, isso é uma desgraça. Não, tudo acontece como é para ser na vida da gente, né? Mas eu fiz a minha primeira cirurgia de joelho com 18 anos, então eu acabei ficando praticamente depois disso eu tive mais 2, então deu um período ali de praticamente 5 anos em que eu efetivamente não consegui jogar, né? E aí depois uhum, disso eu voltei a jogar, a gente voltou com o arranca-baço nesse meio tempo que eu estava, digamos, curado assim, né? E aí a gente acabou em 2018 conquistando o campeonato, né, do futsal, que para nós foi uma alegria muito grande, nem tanto por nós, mas por causa que a gente queria muito esse título para ele, né? A gente sim. queria conquistar esse título que ele sonhava muito e que no ano anterior a gente ficou em segundo, perdendo na disputa de pênaltis, né? E era um ano que, nossa, parecia que ele ia infartar, assim, de tão nervoso e aquela adrenalina presente nele, né? Então foi muito legal, digamos, pelo menos encerrar no futsal com aquele título, né? Sim. Então, é muito legal. Vocês viram a história do Júlio. Tem fatores muito legais e muito importantes, tanto aí para as comunidades quanto para o esporte do Irmonense. E para o segundo bloco, a gente vai bem para agora, para a parte dos últimos anos, aí com Marley Wheelers, destaque nacional e grupo de corrida sendo referência ganhadora. E contaremos um pouco mais de histórias. Retornaremos logo após os nossos comerciais. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Está de volta o programa Esporte na TV. Nesta noite, temos o prazer de entrevistarmos o nosso colega, professor, destaque, referência em Dois Irmãos, Júlio Pauletti. O primeiro bloco foi um pouco mais falar um pouco da sua história, das suas vivências, das suas conquistas individuais. Agora, no segundo, também falaremos disso, mas já voltado para o que hoje ele é referência, o seu grupo de corrida, os bodes. Como é que foi a formatação inicial? Tu já falaste um pouco desse teu trabalho lá em 2014 e 15, com poucos atletas, né, no momento até sozinho. Mas como é que foi essa transformação do número de atletas e depois
falaremos do como foi as conquistas. Vamos lá, Júlio. Traz para nós um pouco esse início aí. Cara, eu tenho as minhas convicções, né? Então foi através das minhas convicções e das minhas experiências que eu fui formatando as ideias no grupo de corrida, através dos cursos com diversos profissionais, professores de corrida, né? Que eu fui formatando as ideias e aí a gente foi cada vez incrementando mais. Mas eu também procuro sempre escutar muito os meus alunos e ver o que eles estão querendo, entendeu? Então, eu vi no grupo, cada vez mais, uma vontade muito grande de competir, né? Ali em 2017 e 2018. E aí eu vi esse aumento constante de mais pessoas também ingressando e querendo essa competição. Então, em 2018, no segundo semestre, tinha alguns alunos que estavam competindo no circuito do SESC, e aí a gente tem um calendário bem vasto de provas, né? E a gente passou a acompanhar mais eles e no ciclo final a gente começou a organizar transporte para ir para as provas também, né? E aquilo, digamos, uniu muito o pessoal, tanto pela parte esportiva quanto pela parte social, né? Que foi bacana. E aí aí eu resolvi colocar uma meta e a gente fazer o circuito do SESC em 2019, né? Pensei, vamos lá, vamos ver o que dá. A gente, em 2018, sem competir muito, a gente acabou ficando em 5º lugar. E aí, vamos ver, né? Vamos subir um pouco mais nos degraus, né? E aí, a gente encarou de forma séria. Desde o começo, a gente, claro, conta com corredores com uma boa expressão, né? E com vários que acabavam pontuando no campeonato. Então, a gente ia com um bom volume de atletas e voltava com muitos pontos também, porque o pessoal, enfim, foi melhorando e foi conquistando esse espaço. E aí, quando a gente viu, a gente estava no meio de 2019, a gente sabia que a gente não ia mais perder o campeonato, sabe? Porque a nossa pontuação ela estava tão boa e a gente estava com aquele espírito tão compenetrado. A gente viajou para 18 cidades em 2019, né? E, cara, tipo assim, muito mais do que aquele troféu de campeão. Cara, as experiências de 2019, só quem viveu vai poder descrever. É aquela coisa, sabe? É o tempo do 10, só quem viveu vai poder descrever, o tempo do União, e assim vai indo. Assim foi o ano de 2019 para nós, cara. Foi um divisor de águas, né? Um divisor de águas como equipe, como grupo, como parte social. A gente passou a organizar jantas, então, uma vez por mês, na sexta-feira, a gente se reúne para falar besteira, comer, e, enfim, aquela parte que parece que não compete ao esportista, sabe? Sim. Mas que a gente sabe que consegue agregar e que faz muito bem. A gente que faz a diferença muitas vezes, né? Isso. A gente teve assim uma prova que foi um divisor de águas também. A gente foi para a Serra do Rio do Rastro, né? Para acompanhar, em princípio, um atleta do grupo, uma atleta, a Kátia. Depois a gente acabou tendo mais um atleta que foi sorteado mais próximo, o Jean, e a gente trouxe mais uma outra menina de fora que foi com a gente. A gente foi entre 17 pessoas nessa trupe. E, cara, tipo assim, a gente passou muitas dificuldades lá com vento e chuva, só que a gente agora dá risada, né, de tudo que a gente vivenciou lá, e são momentos que te desenvolvem muito como grupo, como esporte, como conhecimento. Então, né, a gente fez um calendário vasto para esse ano, que até agora a gente não conseguiu cumprir praticamente, né, e vai cumprir muito pouco. Mas, sim, cara, então são experiências assim, digamos, uma experiência gerou outra e a galera se empolgou junto, digamos, foi uma coisa meio que automática, a gente não programou que fosse daquela forma. E talvez por isso que deu tão certo, né? Sim. Até porque, né, queira ou não queira, a gente vai analisar os grupos de corridas que existem. A grande maioria são vinculados a academias, né? Ainda, né? Uhum. Existem alguns ainda aqui mais na região, alguns em Porto Alegre, falando de estado, que daí são profissionais que acabaram puxando, né? Tu acabou liderando, mas quem veio junto foi o grupo e se tornou, por isso que eu chamei os bodes, né? Eles acabaram se vinculando e daí teve finais de semana ano passado que eu lembro que o teu grupo estava em 3 lugares diferentes competindo, né? Tamanho ao envolvimento que isso acabou gerando, né?
Sim. E dentro disso surgiu uma atleta que tem também orgulho de dizer que foi minha. Minha no futsal, né? Lógico. A Marley Willers, que acabou hoje sendo uma das principais corredoras de fundo do Brasil, né? Como é que Sim. foi todo esse processo para ti, treinador, Júlio Pauletti, estar trabalhando com ela? Como é que é essa experiência? Sim. Cara, é aquela coisa assim, a gente sempre tem que agradecer a pessoas assim estarem no esporte, né? Porque poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E que bom que ela veio para a corrida, porque penso eu que sim, eu consigo ajudar muito ela nesse desenvolvimento, mas eu penso que ela me ajuda a desenvolver muito também como treinador, porque como ela é uma atleta de excelência, digamos assim, eu tenho que proporcionar um treinamento de Treinamento. excelência para ela, né? Entendeu? Então isso aumenta a altura, né? No Sim, salto o em nível da altura a gente régua que a fala, gente fala, né? aumenta a régua, né? Uhum. Então, cara, e é isso aí. Isso acaba gerando desenvolvimento melhor para ela, para mim e para todo o grupo, porque a partir do momento em que tu consegue ter formas mais eficientes, qualidade de trabalho melhor, isso beneficia todo mundo, né? Uhum. Beneficia ela diretamente, que é atleta, beneficia eu como treinador, porque aumenta o meu aprendizado e as possibilidades que eu consigo repassar aos alunos, e aumenta para todos os alunos que vêm junto nisso, porque eles já, de cara, já saem com esse benefício, né? Então, cara, é muito bom, né? Uhum. Júlio, infelizmente já estamos chegando no final, né? O programa passa rápido e vai Sim, ter, como eu sempre falo e venho falando, esse programa está sendo grande para ser produção de conteúdo e muito para as pessoas que vão estar nos acompanhando poder identificar, né? A gente teve um período aí com jogador muito no futebol e agora esse final de semana aí teve vôlei, agora teve a parte de análise de desempenho e comentário esportivo com o Gustavo Fogaça, daqui a pouco teve no programa de ontem, foi o Zeca Brochier, então, também envolvendo outras áreas, né? Então, para ti, como tu enxergas esse período da pandemia, trabalhando, porque a gente não parou, né? A parte esportiva, não, apesar de não estar competindo, estando lá, não, cada um deles não parou. Como é que tu foi encarar isso com o teu grupo e está sendo participação bastante envolvente nas redes sociais? cara, então, eu realmente vejo esse período como um divisor de águas, assim, na minha vida, tá? Enfim, primeiro porque, em virtude dessa pandemia, eu acabei sendo desligado da FAD, né? Mas antes disso eu já estava me preparando para tentar fazer o melhor nesse período. O que que é isso? Eu organizei para os alunos terem aulas em casa, então a gente direcionou treinos num primeiro momento para realmente todo mundo ficar em casa. A gente foi se moldando também conforme as possibilidades que nos eram dadas. Então, a partir do momento agora mais recente em que o pessoal autorizou a volta das academias, a gente se sentindo junto desse grupo, a gente também retornou aos trabalhos, porque a minha ideia da pandemia, assim, com respeito à saúde, é que a gente não pode perder saúde nesse momento. Então, Uhum. indiferente de onde a gente vai fazer, se a gente vai fazer em casa, se a gente vai fazer na rua, se a gente vai fazer na academia, que as pessoas não percam essa qualidade que elas vêm adquirindo com esse trabalho, esse aumento de imunidade, esse aumento de vigor cardiorrespiratório, que nesse momento é tão importante, né? E eu realmente gostaria que a educação física fosse colocada como da área da saúde, porque nós, profissionais de educação física, a gente se sente, a gente sabe que a gente é da saúde, mas parece que muitas vezes não é encarado dessa forma, né? Então, eu acho que até para esse motivo foi importante das pessoas verem o quanto que a educação física é importante, do quanto Uhum. que a gente precisa de uma atividade, de um esporte, seja ela feita em casa, seja ela feita na rua, nos parques, e que a gente valorize cada vez mais isso, sabe? Pensando justamente que a gente
não vai viver 5, 10 anos, não, a gente quer viver 20, 30, 40, 50 anos. Então, quanto mais a gente se cuidar e tiver forte para essa pandemia ou para qualquer outro tipo de eventualidade, a gente vai estar bem, né? Então, é isso mais ou menos que eu venho pregando durante toda essa pandemia, de que a gente tem que ter respeito a ela, mas que a gente tem que estar pronto para o que vier, né? E aí, com atividades físicas, com exercícios físicos, e aí cada um escolha o seu, né? Não estou falando, a pessoa tem que correr. Não, cada um escolhe o seu. A gente tem tantas possibilidades, né, Cláudio? Então, Exato. mas que as pessoas entendam essa importância da atividade física na vida. Júlio, vamos ter que encerrar, mas antes de encerrar, eu queria que tu mandasse uma mensagem especial para todos os telespectadores, teu público que deve estar acompanhando, a todo mundo que está aí nesse período. Uma mensagem final aí para o programa. Cara, primeiro agradecer a oportunidade, tá? Queria te parabenizar também pelo excelente quadro de pessoas que tu vem trazendo. Eu comentei até esses dias, cara, como é bom nessa pandemia a gente estar escutando tanta gente boa falando, sabe? Que talvez se não tivesse, a gente não estaria fazendo isso, né? Dessa forma. Então, parabéns pelo programa, tá excelente, tal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Cara, a gente vai seguir nesse rumo, vai seguir desenvolvendo com o grupo de corrida. Tem um projeto sendo formatado que muito em breve será lançado. Eu ia te perguntar se tu queria falar ou não, mas... Que vai ser lançado, então aguardem mais um pouquinho. A gente vai vir com um projeto inovador, digamos assim, para trabalhar em conjunto nessa área da saúde, qualidade de vida, desenvolvimento de corridas. Então é um projeto bem interessante, bem bacana, que daqui a pouquinho já está saindo do forno e vai ser divulgado, né? Então é aquela coisa, uma porta se fecha na vida da gente, outras tantas se abrem e vamos abrir portas por aí. Exatamente, que legal. Deixei para o Júlio, porque eu também estava com a tentação de comentar sobre isso, mas vamos aguardar que vem grandes notícias aí para Dois Irmãos e para esse momento. De coração, Júlio, agradeço teres participado do programa, foi um grande momento, espero que todo mundo tenha aproveitado da melhor maneira possível e que aprendam que cada momento é um momento de aprendizagem, esse aí que ele falou serve muito desse conteúdo da avaliação e de valorizar a atividade física como um todo. Pessoal, assim terminamos mais um Esporte na TV. Agradecemos a todos os telespectadores que estiveram aqui conosco e voltaremos na próxima semana com mais um programa do Esporte na TV. E continue agora na programação da Vale TV.